Divórcio de um narcisista. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre os cuidados que você tem que ter nessa etapa e provavelmente o que você vai ter que enfrentar. Quando a gente começa um relacionamento com alguém, a gente não faz isso pensando que um dia vai terminar. A gente faz isso acreditando que vai ser dali para sempre. A gente tem essa idealização romântica dos relacionamentos. Mas quando a gente se relaciona com um narcisista, quando você percebe que você está dentro de um ciclo de abuso narcisista, o divórcio acaba sendo o melhor caminho, porque você rompe o ciclo de abuso e aí você se afasta do que te faz tanto mal. Só que essa etapa, a separação, o divórcio, ela não é simples. O narcisista ou a narcisista vai fazer de tudo para dificultar esse processo. Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece nesse momento, principalmente quando a vítima ela acredita que ela pode fazer isso de uma forma mais tranquila, quando ela acredita que ela pode conversar e não vai ser bem assim. Quando você percebe o que você está vivendo, você precisa agir. Você precisa traçar um plano de ação e você precisa se afastar. É muito comum as pessoas errarem nesse ponto, comunicarem para o narcisista, para a narcisista que querem se separar e acreditarem que ainda dá para se manter na mesma casa. Esse é o primeiro ponto que a gente vai conversar. Não dá para pensar que você vai conseguir ter uma relação diplomática harmoniosa ou pelo menos não terrível com um narcisista quando você verbaliza que você vai se separar, que você não tem mais intenção de permanecer nesse relacionamento. Quando você coloca essa tua vontade, esse teu desejo de não mais permanecer na relação, você está dizendo para o narcisista que o controle dele, o controle dela se encerrou. E isso é tudo que um narcisista não quer. Esses dias de permanência no mesmo ambiente, eles são dias bem complexos. Se essa pessoa não tentar te puxar de volta, vão fazer desses dias um caos. Se você tiver filhos com essa pessoa, começa a acontecer bem na sua frente, muito rápido, um processo de alienação parental, diminuição das suas falas, gaslighting. Então, quando você percebe o que você está vivendo e você resolve que você vai se separar, significa também que você precisa se afastar. O narcisista vai fazer de tudo para manter a imagem de um bom pai, de uma boa mãe. Então, eles vão muito provavelmente lutar pela guarda dos filhos, mas isso não significa que tenha um apego com o filho ou que tenha um interesse pelo filho ou saudades do filho ou amor pelo filho, mas sim uma ideia fixa de manutenção dessa imagem de bom pai e de boa mãe, e eles não vão abrir mão disso tão facilmente. Além disso, a gente tem que pensar que para a vítima é muito importante a relação que ela tem com os filhos. Então, o que o narcisista puder dificultar nesse processo, ele vai fazer. Um narcisista no divórcio vai querer que você acredite que você fez uma péssima escolha, que você é uma péssima mãe, que você é um péssimo pai, e vai querer que as pessoas acreditem também nisso. Fazendo isso, a imagem dele, a imagem dela permanece lá em cima e a sua lá embaixo. Muito provavelmente vai começar a ameaçar a vítima, né? Quando ela verbaliza que ela não quer mais permanecer nisso, começam ameaças no sentido de que os outros não vão acreditar no que ela tá falando, que se ela tentar sair do relacionamento, a vida dela vai virar um caos, que os filhos não vão querer ficar com ela, que ela não vai ter dinheiro para se sustentar. Então, todo o cenário de insegurança, de conflito, ele começa a plantar na cabeça da vítima. Narcisistas no divórcio vão querer tirar vantagem de absolutamente tudo, principalmente na questão financeira. Isso porque mantém eles numa posição elevada e eles acreditam que eles devam ficar com as coisas, eles acreditam que eles são merecedores, e também porque a vítima fica numa posição de domínio, de controle, de humilhação. Então, o que é importante aqui é a vítima checar algumas coisas. O narcisista, ele é hábil em fazer com que as coisas sumam, desapareçam. De repente, a casa que estava no nome que não está mais e a vítima assinou e aí ela fez um empréstimo no nome dela. É importante, quando você pensar em fazer um divórcio, quando você pensar em se separar, você verificar essa documentação, ter acesso a essa documentação, e muito provavelmente você vai descobrir que tem coisas que infelizmente já fugiram do teu controle. O narcisista sempre vai querer ganhar tempo para que ele possa
possa manipular as coisas e ter mais vantagens. Então, mesmo aquilo que eu disse no começo do vídeo de querer manter as coisas, achar que dá para ficar na mesma casa, enquanto isso, tem muita coisa acontecendo que você não está se dando conta. Por isso que é importante, assim que você decidiu que você não vai mais permanecer nesse relacionamento, de fato, existir uma separação. Uma coisa extremamente importante é que neste processo de separação, você precisa ter pessoas que entendam o que você está passando. Então, quando você for procurar um advogado, uma advogada, essa pessoa precisa entender sobre o tema. E aí a gente entra num assunto que é um pouco complicado, porque fala, mas ninguém entende sobre isso. Não é bem assim. Hoje, se você procurar na internet, você vai encontrar muita gente que trabalha, inclusive, focado nisso. A gente tem que pensar que o mercado, ele também vai se modificando de acordo com a demanda. Então, quando você procura sobre advogados que tenham experiência neste tipo de assunto, hoje você já encontra. E muitas vezes o erro está justamente na escolha do profissional. Quando você cai com uma pessoa que tem uma bagagem jurídica muito boa, mas não entende desse tipo de manipulação, a gente corre o erro do advogado acabar sendo manipulado. E isso não quer dizer que a competência como profissional seja ruim, mas a gente está falando de um jogo muito pesado, um jogo de manipulação muito pesado e que a pessoa tem que estar um pouco mais firme, um pouco mais blindada psicologicamente para não entrar nesse tipo de jogo. Quando as pessoas se separam, muitas vezes o divórcio ele é consensual, então até por uma questão de prática e de economia, pensa-se em ter um advogado que cuide do processo como um todo. Mas nesse caso, se você acredita que você está se separando, se divorciando de um narcisista, você precisa ter um advogado que cuide exclusivamente da sua parte. Então tenham advogados separados. Muito provavelmente o processo ele acaba evoluindo e acaba indo para o litigioso. Então desde o começo tenha uma pessoa que você confie, que você possa falar absolutamente tudo e que entenda sobre o assunto. Outra coisa importante é que narcisistas são vingativos. Então, a partir do momento em que você verbaliza que você não quer mais, você precisa redobrar a sua atenção para manter a sua segurança. É muito ruim a gente pensar nisso, porque de repente você tem tanta coisa para colocar em prática, você já tem provavelmente uma mudança para tocar, você tem os seus filhos, você tem o seu trabalho e você está se separando e o seu castelo que ruiu, mas esse é um ponto fundamental. Narcisistas são vingativos e a gente nunca prevê o que exatamente pode acontecer e até que ponto as coisas podem avançar. Então, quando eles perdem o controle, quando eles perdem o poder, a gente não pode vacilar. Preste atenção na sua segurança. Principalmente nas tentativas mais invasivas de te puxar de volta, aparecer no teu trabalho, na porta de casa, entrar em casa quando você não tiver. Durante esse processo do divórcio, isso fica muito evidente. Não faça nenhum tipo de acordo verbal. Num primeiro momento, o narcisista vai cumprir, você vai provavelmente acreditar que o teu julgamento, inclusive, foi errado, mas com o tempo eles vão testando o poder deles de volta e quando você percebe nada do que foi combinado é feito e você acaba perdendo muita coisa. Então, todos os acordos devem ser legais. Use sempre a figura do advogado para intermediar, inclusive, essas conversas. Tenha tudo documentado. Quanto mais você puder ficar afastado, afastada, emocionalmente, inclusive, melhor. O narcisista, ele vai o tempo inteiro usar essas interações para tentar te confundir, para tentar te manipular, para tentar exercer o controle e o poder dele de novo e sobre você. Então, o máximo possível, coloque a figura ali do teu advogado intermediando essas negociações. Uma outra coisa que você precisa ter muito claro é que durante esse processo o narcisista provavelmente vai se vitimizar muito e vai tentar detonar a tua imagem. Então, tenha uma postura, se é que é possível, de tranquilidade, de calma, de serenidade. Por isso que é extremamente importante ter um suporte psicológico adequado. Aliás, durante todo o ciclo de abuso, quando a pessoa percebe o que ela está vivendo, ter um suporte psicológico é fundamental. Mas quando a gente passa por determinadas etapas como essa, um processo de separação, um processo de divórcio que é tão conturbado, ter um suporte psicológico é fundamental. E muito provavelmente vem uma campanha difamatória muito grande por parte do narcisista nesse momento e com suporte de macacos voadores.
Pensando na parte psicológica, caso hajam filhos, é importantíssimo que essas crianças tenham suporte psicológico. Quando a gente fala em um processo de divórcio, isso já seria extremamente importante. Mas se a gente está falando de um divórcio de um narcisista, de uma narcisista, aí se torna obrigatório, fundamental, porque uma coisa que acaba sendo meio que inevitável é a alienação parental. Então, ter um suporte de um psicólogo, um suporte adequado para essa criança é fundamental. Qualquer divórcio pode ser extremamente complicado, ainda mais quando a gente fala de um divórcio de uma narcisista, de um narcisista. E quando a gente fala sobre narcisismo, claro que isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte, principalmente para quem acredita que esteja vivendo esse processo e que torne essa jornada um pouco melhor. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you